Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou aguardando meu passador de áudio, mas enquanto isso eu vou falando um pouquinho sobre mim. Eu trabalhei 20 anos no Positivo. Trabalhei 20 anos no Positivo e hoje estou morando nos Estados Unidos já há um ano e estou envolvida com pesquisa e consultoria educacional. Nós vamos estar tratando sobre o mercado de trabalho do futuro e eu vou trazer para vocês o que a história pode nos dizer sobre a perspectiva para o futuro. Aqui está um resumo do que vai ser a palestra. A tecnologia vai substituir o trabalho humano, essa é a grande questão, é a questão principal e a grande preocupação mundial. Quais os riscos e as oportunidades? Então, se temos riscos em números, aqui eu vou quantificar para vocês de quanto a gente está falando, se nós vamos ter um problema no mercado de trabalho em relação aos trabalhadores, se essas pessoas vão perder os seus empregos com relação à automação. E o que o futuro nos diz? Então, eu vou convidar vocês a fazerem uma viagem no tempo comigo por algumas datas muito especiais. Nós vamos relembrar o que aconteceu em algumas das revoluções industriais muito brevemente e eu quero que vocês imaginem o que cada uma dessas revoluções causou no mercado de trabalho da época. Em 1784, a primeira revolução industrial, nós tivemos a produção mecanizada com a introdução da água e do vapor. Em 1870, a segunda revolução industrial, a gente teve a introdução da produção em massa, com a introdução da energia elétrica. Aqui nós tivemos uma debandada do setor de agricultura familiar para a indústria, não só de setor, foi necessária uma mudança de setor dos trabalhadores, como também da sua localização. Eles tiveram que sair das áreas rurais e ir para as áreas das grandes cidades. Em 1969, nós tivemos a revolução eletrônica, a revolução digital, onde a introdução de eletrônicos e da tecnologia da informação fez com que a produção fosse automatizada. E a quarta revolução industrial, que estamos vivenciando agora, onde a gente vai ter a integração dos sistemas online e offline, que vão se comunicar por meio da internet das coisas. Então, ao longo desses 235 anos, certamente nós tivemos grandes impactos no mercado de trabalho e os trabalhadores tiveram que se reajustar. Então, essa necessidade de readequação, de um repensar o seu trabalho, essa necessidade é antiga. Então, será que vamos ser substituídos pela tecnologia? Essa imagem do robô chutando o trabalhador para fora do escritório parece estar no consciente de todos do mundo. É uma discussão mundial que eu venho acompanhado lá dos Estados Unidos. Eu trouxe uma curiosidade para vocês. Quando que expressamos essa preocupação pela primeira vez? Foi no filme Metrópolis, de 1927. É um filme de ficção alemão, que trata da luta de classes, operária e aristocrata. Nesse filme, dentro do nosso contexto aqui, apareceu o primeiro robô no cinema. E esse robô, ele vai substituir o ser humano, ele pode estar substituindo o ser humano dentro da fábrica. E ele vai ser igual ao homem. Então, essa ideia de que a máquina vai nos substituir é uma ideia antiga. Aqui era ficção científica, gente, em 1927. Agora não é mais. Voltando para o nosso cenário histórico, eu trouxe para vocês a troca de empregos por setor nos Estados Unidos de 1850 a 2015. Então, se a gente vê o que está em azul, os espaços em azul, são espaços onde a gente teve uma grande migração, que são basicamente a agricultura, manufatura e mineração. Existem alguns pontos em que os trabalhadores eles migraram para outras áreas, que são as áreas de comércio, as áreas de educação e de saúde, que têm os grandes pontos percentuais positivos aqui no gráfico. Então, a curto prazo, sim, existe um grande desemprego. A longo prazo, existe um ajuste e existe uma troca de setores.
Então, nós temos que estar atentos, porque ao longo da história, o que a história nos diz é que, sim, a automação e a inteligência artificial elevarão a produtividade e o crescimento econômico. Mas milhões, aqui milhões mesmo, de pessoas em todo o mundo podem precisar trocar de ocupação ou aperfeiçoar suas habilidades. Então, não só nós temos que estar preocupados em desenvolver os nossos alunos, nós temos que estar preocupados também em desenvolver os nossos colegas, os nossos funcionários e nós mesmos. Números. É um pouco assustador. Quando eu vi essa pesquisa, uma pesquisa realizada pela McKinsey Group, nos Estados Unidos, é uma consultoria empresarial que apresenta esses dados para as empresas para que elas possam se planejar para o futuro. É uma empresa muito conceituada mundialmente. E eles apresentaram que 375 milhões de pessoas vão precisar trocar suas profissões. Isso representa 14% da força de trabalho global. Abrindo esse número de 375 milhões, eles detalharam economias avançadas e economias em desenvolvimento. Aqueles pontinhos mais escuros representam os números por países ou por economias avançadas e em desenvolvimento. Esse número de 375 milhões pode mudar e pode abaixar, dependendo das políticas governamentais e dependendo das ações das empresas. Essas políticas governamentais, com relação a contrato de trabalho, a novos formatos, regulamentações desses contratos de trabalho e incentivos para que os empresários façam uma requalificação de funcionários. E os empresários também da mesma forma, não somente demitir e recontratar, mas também tentar requalificar esses funcionários, tentar recolocar. Isso é importante e esse número pode cair para 75 milhões, representando 3% da força de trabalho global. Brasil, a gente tende a achar que isso só vai acontecer no vizinho, né? A gente pensa assim, país desenvolvido, lá acontece, aqui a automação não chega. Chega. 15 milhões é a previsão de atividades atuais que serão substituídas pela automação. Então, a gente não pode ficar olhando o bonde passar. A gente tem que cobrar do governo essas políticas, a gente tem que cobrar que os empresários sim tentem fazer programas de requalificação dos funcionários. Até aqui, um pouco nebuloso, mas agora eu vou trazer as boas notícias para vocês. Somente 5% dos trabalhos serão 100% automatizados. Então, não vai entrar um robô aqui fazer a palestra da Mariane. Provavelmente, eu vou ter 1/3 que eu vou ter que compartilhar, que eu vou ter que interagir com alguma tecnologia para melhorar o meu trabalho. Então, eu preciso entender que 60% vão ter 1/3 das atividades automatizadas. Provavelmente, isso vai nos atingir de alguma forma. Eu vou ter que pensar, sim, na minha qualificação, eu vou ter que repensar o meu trabalho. Se eu estou de acordo, se eu estou entendendo qual é a movimentação de tecnologia dentro da área que eu atuo. Outra boa notícia, tendências econômicas, tendências de comportamento. É sabido que a população de idosos vai subir. Aqui eles trouxeram números na pesquisa. São 300 milhões a mais de pessoas com mais de 65 anos que eles consideram idosos do que em 2014. Isso vai fazer com que haja um crescimento enorme na saúde, principalmente. Então, se você quiser indicar para alguém qual é a profissão que vai ter emprego lá no futuro, saúde, certamente. Se você quiser redirecionar sua carreira para alguma coisa que tenha relação com saúde, também é um bom negócio. Outra grande tendência é a grande massa consumidora. Estima-se que 1 bilhão de pessoas vão entrar na massa de consumo até 2030, especialmente as classes emergentes. As classes emergentes com renda, a gente vivenciou isso com a expansão, com a ascensão da classe C no Brasil. A gente sabe o que acontece com a economia, é muito benéfico para a economia, gera muito emprego. E não necessariamente em áreas que tenham relação com a tecnologia. Áreas de bens duráveis, eles também gastam em educação, em segurança, em saúde, em diferentes frentes. Isso vai gerar 365 milhões de empregos.
Então, tudo que tiver relação com essa massa consumidora em expansão também é um bom investimento de profissão para o futuro. Tecnologia, obviamente, aqui 50 milhões de empregos gerados também é uma boa carreira para se seguir. E muito por conta do investimento, que vai ser 50% maior do que entre 2015 e 2030, há uma previsão de 50% a mais de investimento na área de tecnologia. Trouxe para vocês também as profissões com maior crescimento de demanda. Então, aqui uma perspectiva muito positiva, países avançados, países em desenvolvimento. Os avançados, quando tem o triângulo para baixo, significa que já vai ter uma queda na demanda dessas profissões se eu estiver morando em países avançados. Para nós temos um grande benefício. A tecnologia ela não impacta tão imediatamente assim e a gente não chega a ter queda em demanda de profissão. Mas existem áreas que vão ter um crescimento maior. Eu investiria nessas, né? Que são relacionamento com o cliente, saúde, construção e educação. Quer dizer, nós estamos bem, né? Vai precisar, sim, de muito educador para estar também requalificando essa massa de trabalho que vai estar se preparando aqui para essas novas tecnologias e, logicamente, os alunos que estão entrando. Depois de tantas previsões, nós fomos conversar com o nosso futuro. Então, conversamos com os jovens de 19 a 22 anos e perguntamos para eles, esses jovens eles vão estar em maturidade profissional em 2030, eles vão estar lá com seus 30 anos. O que é o futuro em uma palavra? Eles não sabiam o que era e sobre o que era a pesquisa, e eles responderam: robotização, desumanização, tecnologia, mas também versatilidade, humanidade e maravilhoso, que é a questão da esperança do jovem, que é uma delícia, né? Então, eles acreditam, sim, que o futuro vai ser maravilhoso. E como podia ser diferente, né? A tecnologia vai melhorar, vai fazer um mundo melhor? Me assustei um pouco com os 28% que disseram que não. Mas depois eu compreendi. Depende do uso dessa tecnologia. Então, para fechar os 100%, também teve gente que ficou em cima do muro. Porque depende, se eu usar por bem, se eu usar por mal. Para que serve o trabalho? Para ganhar dinheiro, para encontrar um propósito, para ter uma vida boa, satisfação, ser feliz, para ajudar os outros, tem muito a ver com o que o Davi falou agora há pouco. Sim, ganhar dinheiro faz parte da qualidade de vida, para se ter uma boa qualidade de vida. Mas não é o principal. Há uma preocupação grande em ser feliz, em ter satisfação naquilo que está fazendo. E como será seu chefe? Aqui essa questão foi para a gente entender o que eles imaginam com como que vai funcionar? Esse chefe vai ser um robô? Será? Eu acredito que a área de gestão é uma área muito importante para a gente investir em carreira também. Porque por muito tempo esse robô não vai conseguir ser humano, prestativo, flexível, inovador, inspirador, líder, compreensivo e preocupado com gente. Então, essa é a visão dos nossos jovens que já estão no mercado de trabalho e que têm uma perspectiva de futuro brilhante. O que as crianças imaginam sobre o futuro? Aqui também conversamos com crianças menores e vamos ver. Eles não têm muita ideia do que é o futuro, mas eles já sabem direitinho o que eles querem. Então, vamos escutar. Para voltar... E...
porque eu vou ser ele. O trabalho, para mim, serve para ajudar as pessoas. Então, beijão, pro. Tchau. Então, eu espero que vocês tenham conseguido escutar. Eles falam muito sobre o futuro, eles sabem bem o que eles querem, e eles querem, sim, trabalhar com tecnologia, e, sim, tem um futuro brilhante pela frente. Então, a gente espera que esse futuro se realize, que nós também tenhamos um futuro brilhante, que a gente consiga se adequar a esse mercado de trabalho que a gente não sabe bem ao certo o que vai ser, mas que a gente tem 10 anos para planejar. Então, eu digo, comecem agora, comecem a planejar o futuro de vocês já, porque essa onda da automação ela vai chegar por aqui também. Tá? Muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar conversando comigo. Aqui estão os meus contatos. E obrigada.